A reportagem da Tropical FM conversa hoje com a jovem trezetiliense Débora de Oliveira, que acaba de voltar de um intercâmbio feito na Europa por meio do Rotary Club de Trezetilhas. Débora, nos conte como é que foi a experiência de passar um ano na Europa fazendo intercâmbio. Débora. Então, foi uma experiência muito gratificante, muito maravilhosa, graças ao Rotary. Quero até aproveitar a oportunidade para agradecer aos meus pais também, porque toda essa... precisa de uma base, né? Da família, o Rotary que ajudou. E lá aprendi muito, mudei bastante também. Enfim, um ano de diversão, muito trabalho, sofrimento, alegria. Saudades. Saudades também. Agora também sinto saudades de lá, das pessoas de lá, da família, dos amigos que fiz. Bom, a Débora ficou na Bélgica. Débora, por que a escolha pela Bélgica? Então, o intercâmbio, como algumas pessoas sabem, foi um sonho desde 12 anos. E o sonho era ir para a Europa, estudar na Europa. E dos países europeus que eu tive a oportunidade de escolher, os belgas são famosos por serem um dos povos mais calorosos. E também o país da cerveja, da batatinha frita, do chocolate, e da música eletrônica e tudo isso. E um país pequeno também, então o transporte é muito fácil para ir de um lugar a outro. Sim. Em 3 horas a gente atravessa o país. Então é bem legal. Bom, lá você teve que aprender o francês. Na região onde você ficou, fala-se francês. Foi difícil? Foi. É bem constrangedor você ficar dentro de uma sala de aula onde todo mundo fala só uma língua que você não conhece. Quase ninguém falava inglês. Então, era mais mímicas, gestos, coisas assim, até que eu conseguisse adquirir um vocabulário, construção de frases, porque até quando eu fui, eu não sabia nenhuma palavra. Então, sabia bom dia, obrigada, máximo. E então, foi pouquinho a pouquinho, eles falando só francês comigo, porque mesmo que tivesse algumas pessoas que falassem inglês, a gente disse, não, eu estou lá, um dos motivos é aprender a língua também. A língua está dentro da cultura, então vamos aprender a língua. E foi muito difícil não conseguir se expressar na língua deles, porque às vezes estava passando por dificuldade ou precisava de alguma coisa e não conseguia se expressar corretamente. Não era como o português. Até que um momento isso começa a vir naturalmente. Até hoje eu troco algumas palavras, meio difícil falar o português de volta, porque eu falava só francês lá. Quer dizer, depois de um ano você ficou fluente no francês, Débora? Sim, com certeza. E quero continuar falando com eles. Eu falo com a minha família, com os amigos de lá, em francês, para continuar praticando, para não esquecer, né? Porque é uma língua maravilhosa. E, Débora, qual foi o teu grande objetivo com este intercâmbio? Conhecer um pouco mais sobre mim mesma, saber meus limites, criar uma independência, assim, saber do que eu era capaz, porque quando a gente fica só com os pais sempre estão ali para ajudar, ou alguém está ali para ajudar. Lá a gente está sozinho, tem que encarar um desafio. E eu queria conhecer novos mundos, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer novas pessoas. E, como eu disse, eu mudei muito, eu era uma menina muito tímida. E isso foi evoluindo. A relação com as pessoas é bem melhor hoje do que era antes. Débora, você lá na Bélgica frequentou o ensino médio, valendo nota, inclusive. Sim. Todas as provas, trabalhos tive que fazer, até como comentei antes. Foi muito difícil fazer numa língua que eu não conhecia. E então, com o Rotary, uma das regras é frequentar ensino médio. E pode ser chato às vezes, como alguns jovens dizem, não quero ir para a escola, não sei o quê. Mas é um meio de convívio, assim. Você começa a fazer amigos na escola, de verdade. A maioria dos meus amigos são da escola. Os professores me ajudaram muito também. A relação com os professores até
é bem diferente daqui. Não é uma relação de amizade, mas é mais autoridade mesmo. Só que eles foram muito, muito gentis comigo, sempre me ajudando. Então, isso aí. Você disse no começo da entrevista que escolheu a Bélgica por ser um povo mais caloroso, mais parecido com o brasileiro. Você pode constatar isso, de fato, lá? Sim, realmente. Na verdade, assim, como o brasileiro não existe. O brasileiro é um povo único. Sim. A gente abraça o tempo inteiro, não tem um motivo exato, mas a gente abraça, a gente dá beijo no rosto, a gente é muito próximo. Lá eles são menos, mas eles aceitam muito mais rápido. Quando você é amiga da pessoa, você pode abraçar, você pode fazer as coisas. Agora, como eu fui várias vezes para França e para Alemanha, a relação é bem mais diferente. É só um aperto de mão, é bem mais fechado, assim. Sim. Mas os belgas, eles vêm e são calorosos, vão te cumprimentar, querem fazer perguntas e no começo até meio sufocante, porque tem muita gente em cima de você. Mas depois é só aproveitar. Sim. Débora, para quem está pensando em fazer intercâmbio assim como você fez, que conselho, que dicas você daria para os jovens que nos ouvem agora? Então, primeira coisa, não ter vergonha, ir até o Rotary mais próximo, conhecer o Rotary, porque, na verdade, assim, com o intercâmbio eu conheci o Rotary, o Interact, pessoas incríveis, os eventos que a gente faz, os projetos que a gente faz, projetos humanitários, é realmente maravilhoso. E lá, mostrar um interesse pelo intercâmbio. Só que uma coisinha assim, eu sou muito tímida, eu vou ter medo de ir, não sei o quê. Esquece um pouco a timidez. Realmente é se jogar de cabeça e se adaptar. É a palavra do intercâmbio. Se adaptar e aproveitar, realmente, porque é um aprendizado incrível e o Rotary está sempre lá para ajudar. Então, encontrar um Rotary primeiro para patrocinar. Por exemplo, agora em setembro tem as inscrições para o ano que vem fazer intercâmbio. Então, em setembro são as inscrições, em novembro são as provas. Acho que é mais ou menos essas datas ali, não tenho bem certeza. Mas, e daí, para ir no ano que vem, em julho, então faz um teste seletivo, vai fazer entrevista com os pais, entrevista com um futuro intercambista, e lá sai a classificação para escolher os países. Certo. Bom, lá, Débora, lá na Bélgica, uma das disciplinas que você estudou, uma disciplina que foi uma opção sua, foi na área da economia. E você, a partir daí, se decidiu em fazer economia aqui no Brasil? Sim. Realmente, no começo, eu queria muito desistir. Porque no começo, quando você faz a inscrição, na Europa, pelo menos, a gente tem que escolher várias matérias. E eu pensei, seria interessante eu conhecer uma nova matéria. Então, eu escolhi economia. E eu gosto de matemática, então eu gosto das exatas. E fui. No primeiro mês, foi horrível. Minha média era 9 sobre 20 no primeiro trimestre. Então, foi muito, muito baixa. Para mim. Algumas pessoas consideravam boa, mas para mim foi muito baixa. E para entender, eu tinha que reler todo o curso, traduzir tudo, mas foi um dos cursos que mais me ajudou a aprender o francês. Porque como eu tinha que reler tudo, traduzir e entender para as provas, eu aprendi muito vocabulário em francês por causa de ciências econômicas. Mas no segundo trimestre, eu aumentei minha média para 17 sobre 20. Então, foi um crescimento bem grande. Sim. E agora você está se preparando, então, para o vestibular para fazer ciências econômicas? Sim. Estudando bastante, sozinha, porque eu sou um pouquinho autodidata, e trabalhando também, passar em vestibular e ano que vem faculdade para trabalhar e continuar a vida, né? Poder viajar também, como disse, eu adoro viajar, realmente. Então, é isso aí. Ok, muito obrigado. Esta é a Débora de Oliveira, a jovem tresitilhense que acaba de voltar de um intercâmbio da Europa, na Bélgica, por meio do Rotary Clube de Três Itilhas.
Débora, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade e parabéns pela coragem de fazer este intercâmbio e ficar um ano fora do Brasil, longe da família. Realmente tem que ter muita coragem. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui. E eu queria também dizer que as pessoas que queriam tirar algumas dúvidas sobre o intercâmbio, eu estou disponível para respondê-las. E, enfim, era isso. Muito obrigada. Para a reportagem da Tropical FM, repórter Milton Lemke.